Você já declarou seu imposto de renda agora em 2026? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um guia informativo para auxiliar você a fazer o processo de declaração, evitar problemas com a malha fina e te trazer as principais novidades. A primeira coisa que você precisa saber é que a declaração do imposto de renda é sempre feita sobre dados que já passaram. Esse ano, em 2026, a declaração é do ano base 2025. O que isso significa? São dados e informações financeiras de janeiro a dezembro de 25. E lembre-se que o prazo é curto. O processo começou agora em março e você tem até final de maio de 2026 para fazer a sua declaração. Depois de se atentar ao prazo, é importante que você se organize. Primeira dica: organize os informes de rendimentos. Busque todos os informes de rendimentos que você possui. Se você trabalha de carteira assinada, por exemplo, a empresa na qual você trabalha vai te enviar um informe de rendimento, formalizando tudo aquilo que você teve de rendimento para o seu imposto de renda. Da mesma forma, se você é sócio de uma empresa hoje, a contabilidade da empresa que você é sócio vai enviar para você um informe de rendimento, trazendo quanto você teve de prolabore, quanto você teve de distribuição de lucro. Necessário que você guarde também, junte e organize os comprovantes de despesas, como comprovante de despesa médica, de um procedimento, de um atendimento, de uma cirurgia, de um plano de saúde que você pagou, ou gastos com educação, uma pós-graduação ou um colégio de um de seus filhos. Além disso, não se esqueça dos investimentos. Se ano passado você comprou ou vendeu ação, investiu algum valor em renda fixa, ou às vezes comprou um imóvel, vendeu um carro, junte todas essas documentações, que isso é necessário para o seu imposto de renda. Depois de se organizar, uma pergunta que você pode fazer é: eu devo declarar o imposto de renda? Essa é uma dúvida muito comum. Atualmente, em 2026, pessoas que receberam aproximadamente acima de 35.500 como renda tributável precisam declarar o imposto de renda agora em 26. Então, exemplo, se você trabalha de carteira assinada e ano passado você recebeu acima de 35, acima de 36 mil arredondando como renda tributável, você precisa declarar o imposto de renda. Agora, se você ano passado você é sócio, tira um prolabore de um salário mínimo, mas ano passado, em 2025, você recebeu acima de 200 mil de distribuição de lucro, competência 25, rendimento ainda isento. Então, nesse caso, por mais que você não tenha a obrigação de declarar porque você teve um rendimento tributável abaixo de 36 mil, o seu rendimento isento foi acima de 200 mil. Eu estou dando só um exemplo de distribuição de lucro, mas pessoas que tiveram rendimentos isentos acima de 200 mil em 2025 precisam obrigatoriamente declarar o imposto de renda. Existem outros exemplos, a gente vai colocar uns exemplos aqui na tela, assim como aqui na descrição do vídeo, para que você consulte no site da Receita Federal se você precisa ou não precisa declarar o imposto de renda. Mas, além disso, eu queria conversar com vocês o seguinte: é muito comum para a pessoa que, mesmo que não precise declarar o imposto de renda todo ano, opte por declarar o imposto de renda. Voltando no exemplo do sócio, vamos supor que você é sócio de uma empresa, você é PJ, sócio único, tira um salário mínimo de prolabore. E ali no ano você tira 60, 70, 90 mil de lucro distribuído ao longo do ano. Você não precisa declarar imposto de renda. Mas se você quiser financiar um carro, trocar de casa, comprar uma moto, pegar um passaporte, e alguém te pedir um comprovante de renda, você não vai querer mandar um olerite de um salário mínimo, porque isso não prova a renda que você possui. Você vai mandar seu imposto de renda. Então, é muito comum pessoas que não sejam obrigadas a declarar o imposto de renda optem por declarar por ter esse benefício de comprovar a renda. Considerando que você já avaliou se você precisa ou não declarar, quem deve declarar ou se você optou por declarar mesmo não precisando, alguns pontos importantes que eu queria conversar com vocês. A declaração continua sendo feita pelo programa da Receita Federal. Um ponto muito interessante é que existe a possibilidade de declaração pré-preenchida. O que significa isso? Quando você loga com gov.br, uma confiabilidade de prata ou ouro, na declaração pré-preenchida já busca várias informações e vários detalhes que já foram enviados contra o seu CPF. Então, se você trabalha de carteira assinada numa empresa, se a empresa, a contabilidade dessa empresa, ou a empresa em si já fez um informe de rendimento, utilizando a pré-preenchida, ela já busca essa informação. Os gastos com saúde e educação que você teve ano passado, utilizando a pré-preenchida, em sua maioria, já podem estar no sistema, o que facilita bastante para você. E um ponto que as contabilidades sempre trabalham, inclusive ainda reforça muito isso com os clientes, é que quanto antes você fizer a sua declaração, o quanto antes você receberá a restituição, caso essa seja a sua realidade. Nós estamos no começo de abril, que é a data da gravação desse vídeo, então se você faz a sua declaração agora no começo de abril, e sendo o seu caso, com base na sua configuração, se você tem algum imposto, se você tem imposto de renda a restituir,
é provável que você caia nos primeiros lotes de restituição. Existem alguns detalhes, como pessoas com deficiência têm prioridade nos lotes, mas em linhas gerais, quanto mais cedo você declarar imposto de renda, mais cedo a restituição cai na sua conta, caso você tenha imposto a restituir. Uma novidade sobre o assunto imposto de renda, que com certeza você já ouviu falar, é sobre a isenção até R$ 5.000. Vamos pegar o exemplo de você que trabalha de carteira assinada hoje e recebe R$ 4.000 por mês. Vamos supor que seu salário do ano passado para esse ano não mudou. Ano passado, quando você recebia o seu lerite, o seu contra-cheque, você lembra com certeza que tinha um desconto de imposto IRRF, imposto de renda retido na fonte. Então, com certeza, você já deve, inclusive, ter declarado o seu imposto de renda, se não está doido para declarar, porque tem grande chance de você ter um imposto a restituir em face dessa configuração. Contudo, agora em 2026, já não tem mais imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque você recebe até 5 mil como renda tributável e essa mudança já é aplicável para você. E os efeitos práticos disso vão ser na declaração do ano de 2027, ano base 2026. Chegando ao final do nosso vídeo, eu queria agradecer a sua atenção. Espero que esse conteúdo tenha sido prático e didático para te auxiliar no seu imposto de renda e, obviamente, para evitar que você caia em algum tipo de malha fina. Como sempre, se você tem alguma dúvida, comentário, questionamento, quer entender melhor sobre a sua declaração do seu imposto de renda, entre em contato com a INAMP, que vai ser um prazer te ajudar. Tamo junto!